Vivemos em um universo vasto, silencioso e impressionante. Bilhões de galáxias se espalham pelo espaço profundo, cada uma contendo bilhões de estrelas. Leis físicas extremamente precisas regem tudo o que existe. E, em meio a essa imensidão, em um pequeno planeta azul, algo extraordinário acontece. A vida existe. Mas isso nos leva a uma pergunta inevitável, talvez a pergunta mais importante que o ser humano já fez. Como a vida começou? Foi fruto do acaso? De processos químicos cegos e não direcionados? Ou seria o resultado de um criador inteligente, dotado de mente, poder e propósito? Neste vídeo, vamos refletir de forma séria, lógica e respeitosa sobre essa questão. Vamos comparar duas visões principais. De um lado, a ideia de que a vida surgiu sem qualquer inteligência por trás. Do outro, a ideia de que a vida é fruto de criação intencional. O objetivo aqui não é atacar pessoas, é examinar ideias, e fazer isso usando lógica, observação e a própria Bíblia. A Bíblia declara: naturalmente, toda casa é construída por alguém, mas quem construiu todas as coisas foi Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 4. Mas será que essa afirmação faz sentido quando observamos o mundo natural? É isso que vamos analisar. A ciência é extremamente poderosa, mas ela tem limites claros. A ciência descreve como os processos acontecem. Ela não responde necessariamente por que eles existem. A ciência explica como estrelas se formam, mas não explica por que as leis do universo permitem que isso aconteça. O mesmo se aplica à vida. A teoria da evolução explica mudanças em organismos que já estão vivos. Ela explica a adaptação, variação, seleção. Mas existe uma pergunta anterior a tudo isso. Como a primeira vida surgiu? Essa pergunta permanece sem uma resposta observável e comprovada. Nenhum experimento jamais demonstrou vida surgindo a partir do que não estava vivo. Isso não é uma crítica à ciência, é um reconhecimento honesto de seus limites. Uma explicação comum é de que a vida teria surgido espontaneamente, que moléculas químicas, em algum momento do passado distante, se organizaram por acaso até formar a primeira célula viva. Mas isso nunca foi observado, nunca foi repetido em laboratório, nunca foi comprovado experimentalmente. Mesmo os experimentos mais conhecidos não criaram vida, criaram apenas partes simples em ambientes altamente controlados, planejados por mentes inteligentes humanas. Ou seja, inteligência foi necessária até para simular algo incompleto. Quando observamos a natureza, vemos um padrão constante. Vida sempre vem de vida. Células vêm de células. Plantas vêm de plantas. Animais vêm de animais. Nunca vemos o contrário. A Bíblia expressa esse princípio ao dizer que cada forma de vida se reproduz segundo a sua espécie. Então Deus disse que a terra produza criaturas viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, animais rastreiros e animais selvagens da terra segundo as suas espécies. E assim se deu. Gênesis capítulo 1, versículo 24. Essa afirmação não entra em conflito com a observação científica. Ela a reflete. Agora, considere a complexidade da vida. Uma única célula viva é um sistema extraordinariamente sofisticado. Ela possui armazenamento de informação, leitura dessa informação, tradução, energia, reparo, reprodução. Tudo isso precisa existir ao mesmo tempo. Se uma única parte falhar, o sistema inteiro deixa de funcionar. Sistemas completos e interdependentes não surgem sem planejamento. Na nossa experiência diária,
Sempre que vemos informação organizada, sabemos que existe uma mente por trás. Um livro exige um autor. Um software exige um programador. O DNA não é apenas química, ele é informação codificada. O salmista escreveu: "Eu te louvo porque fui feito maravilhosamente, de um modo espantoso. Tuas obras são maravilhosas. Eu sei disso, muito bem." Hoje, a biologia moderna confirma exatamente isso. Muitos afirmam que não precisamos de um criador, que a evolução explica tudo. Mas isso é uma conclusão filosófica, não científica. A evolução explica mudanças em organismos já existentes. Ela não explica a origem da vida, não explica a origem da informação genética, não explica a origem das leis naturais. A ciência descreve processos, mas processos exigem um sistema previamente existente. Quando a Bíblia afirma que as qualidades invisíveis de Deus são percebidas por meio das coisas criadas, ela não rejeita a ciência, pois as suas qualidades invisíveis, isto é, seu poder eterno e divindade, são claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas, de modo que eles não têm desculpa. Romanos capítulo 1, versículo 20. Ela tira uma conclusão a partir dela. Outro argumento comum é a pergunta: se tudo precisa de um criador, quem criou Deus? Essa pergunta parte de uma premissa equivocada. A Bíblia não descreve Deus como um ser criado. Ela o descreve como eterno, algo que sempre existiu. Antes de nascerem os montes, ou de teres formado a terra e o solo produtivo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. A própria ciência reconhece que o universo teve um começo. Tudo o que começa a existir tem uma causa, mas algo eterno não precisa de causa. Portanto, a pergunta correta não é quem criou Deus, mas sim, qual é a causa primeira de tudo o que existe? Quando observamos o universo, vemos ajuste fino, constantes físicas extremamente precisas. Se fossem ligeiramente diferentes, a vida seria impossível. Vemos também a mente humana, consciência, moralidade, capacidade de raciocinar. Tudo isso aponta para a intenção, para propósito. A Bíblia declara que a Terra não foi criada em vão, mas para ser habitada. Pois assim diz Jeová, o Criador dos céus, o verdadeiro Deus, aquele que formou a terra e que a fez, aquele que a estabeleceu firmemente, que não a criou simplesmente para nada, mas a formou para ser habitada. Eu sou Jeová, e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 18. A vida não parece um acidente, ela parece planejada. Chegamos à pergunta decisiva. O que é mais razoável acreditar? Que informação, consciência e vida surgiram do nada? Ou que elas apontam para uma mente extraordinária? A Bíblia começa com uma frase simples, mas profunda. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Essa declaração não contradiz a ciência. Ela responde à pergunta que a ciência sozinha não consegue responder. A origem da vida não aponta para o acaso. Ela aponta para um Criador. Se esse vídeo te ajudou em algo ou te levou a refletir, deixe seu like. Caso tenha uma sugestão para vídeos, deixe nos comentários. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo.